Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma edição do Jornal Masa tradicional, em que nós analisamos reportagens de revistas e jornais. Nós estamos engajados numa série de análises de manchetes da Folha de São Paulo, mas hoje nós vamos trazer aquele formato que consagrou o Jornal do Masa, em que eu analiso mais longamente uma reportagem de uma revista. Evidentemente, nós vamos alternar a análise mais longa, como nós estamos fazendo no Jornal do Masa Especial Ciências, vamos fazer também uma análise, vamos continuar, melhor dizendo, a análise das manchetes, ok? E, gente, vocês sabem que o grande debate no momento é a questão da Amazônia. Eu mesmo, no início do Jornal do Masa, eu trouxe 7, 8 sugestões para o presidente da República e para a sua equipe econômica para poder aproveitar as grandes riquezas do Brasil. Obviamente, eles não assistiram, não viram, não pensaram sobre o fato, bem como, algumas pessoas até repercutiram, mas esse tesouro ele ficou guardado ali, está ali como testemunha. Daqui a 20 anos as pessoas olharão e dirão: puxa vida, alguém já via as riquezas do Brasil, só que nós não conseguimos explorar estas riquezas. E não se trata de nada muito elaborado. Por exemplo, a mídia, ela distorce um pouco com os interesses que tem, falando de nióbio. Olha, gente, nós temos água, que é muito... o recurso exigido, o conhecimento, a mão de obra exigida para a extração da água, não chega nem próximo do nióbio. O nióbio, ele é importante, mas é mais uma falácia, é mais um desvio das verdadeiras riquezas brasileiras, como a madeira, como o ferro, como o manganês, o níquel. Não precisamos nada de muito elaborado. O Brasil, por exemplo, ele não se ufana do agronegócio, que é algo muito, digamos, intuitivo, apesar da evolução tecnológica estar acompanhando. Pois é isso. O nióbio é mais uma aventura mentirosa e tem muita gente que se acha inteligente, que acabou caindo nesta bobagem, E se diz crítico. Não, gente, a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, estudar bastante, aprender a fazer conta, ser menos ideologizado e mais inteligente, mais realista, Porque muitas vezes você fala do nióbio pro camarada, pede para ele falar sobre o elemento químico, o que faz com esse elemento químico, quais são as reações, quais são os compostos, qual o método de extração, o camarada não conhece. Então ele compra uma ideia, mas não sabe nada sobre aquilo. Quer dizer, um absurdo, uma bobagem, ok? Bom, mas vamos lá. Depois dessas considerações iniciais, nós vamos então falar do exame, que é um clássico aqui do Jornal do Masa. E na edição 1192, que foi às bancas no dia 21 de agosto de 2019, quer dizer, a atual, ele está lá em defesa da Amazônia. Com o aumento do desmatamento da maior floresta do mundo, o Brasil se desvia da rota de tornar-se a grande potência verde do planeta. Pior, está virando vilão do meio ambiente. Então, uma reportagem muito bem assentada, com os pés no chão, não tem essa ideia ufanista, despreparada, descontrolada, simplória, para não falar coisas pior, como é o caso dessa propaganda sobre o nióbio. Bom, ela, inclusive a revista, no seu editorial chamado Carta de Exame, ela faz justamente um apelo não ao retrocesso antes da reportagem em si. Viram a foto belíssima de um rio belíssimo e de uma parte da floresta que não foi mexida. Rios, florestas, biodiversidade. Aqui o Brasil é uma potência. E só aqui.
Não ao retrocesso, abre então os trabalhos a revista Exame. Nem sempre gostamos de admitir, mas a verdade é que nosso país conta pouco na cena global. Olha só, digamos, vai ao encontro daquilo que o Jornal do Masa sempre diz, que nós estamos no país mais rico do mundo, na pior população do mundo, infelizmente. Por isso que, apesar das nossas potencialidades, isso pouco conta. E quem quer falar não sabe nada de nada. Na maioria das vezes é apenas um palpiteiro, alguém que não tem experiência, que não tem conhecimento. E se você investigar, a maior parte da fortuna foi através de grilagem, de roubo, herdou herança, e essa herança, ela é podre. Então, infelizmente, é isso. O Brasil, infelizmente, é um país podre que não resiste a uma investigação séria. Dificilmente alguém no Brasil é milionário se não estiver envolvido em falcatruas e má fé. Respondemos por apenas 1,2% das exportações mundiais. A China, para ficar no exemplo mais impressionante, tem 13% das vendas totais. Ou seja, mais de 11 vezes em termos de exportações a capacidade, aquilo que o Brasil faz. Então não dá mais para não reconhecer a China, por mais que as pessoas tenham ódio deste país. A China que, inclusive, se o Maurício Macri for vencido nas eleições do mês que vem, a China vai promover o desenvolvimento da Argentina em parceria com a esquerda, e este vai ser o maior adversário do Jair Bolsonaro, porque os Estados Unidos não têm capacidade e nem vai se alinhar e investir no Brasil na mesma proporção. E aí, se a China entrar no mercado argentino, em 5 anos eles recuperam a economia argentina para poder rivalizar com a economia brasileira, como aconteceu nos anos 1970. O maior adversário do governo Jair Bolsonaro, se ele conseguir chegar a 2022, chama-se República Popular da China, e a China vai fazer isso no nosso vizinho, a Argentina. Aí, se ele reagir mal, o Brasil quebra de vez. Tá vendo a sinuca de bico, inteligentão? Por quê? Porque se nós reagirmos mal à Argentina, como ele está falando, chamando o próximo presidente de bandido, ele vai perder os nossos primeiro e terceiro parceiro comercial. A China é o primeiro e o terceiro é a Argentina. Então, faz mais, pensa mais, estuda mais e fala menos, porque você falando e uma lesma andando dá na mesma. Bom, se descontarmos a presença marcante em algumas commodities, no geral, somos coadjuvantes. Também pouco se fala do Brasil lá fora e frequentemente as raras notícias não são boas. Quer dizer, todo mundo fala mal do Brasil. E por quê? Exatamente por isso, nós temos o maior potencial do mundo, mas nós não conseguimos realizar. Por quê? Porque nós achamos que com a nossa parca experiência, com o nosso parco estudo, a gente tem direito, tem qualidade de opinião. Não, nós não somos nada, nós não somos ninguém, e o dia que nós tivermos essa consciência, vai ser o primeiro passo para nós evoluirmos. Mas há uma marcante exceção, a área ambiental, ou havia, né? É quando viramos gigantes. Numa hipotética reunião com apenas 4 participantes para debater formas mais sustentáveis de atuação, o Brasil teria necessariamente de estar presente ao lado de Estados Unidos, China e União Europeia. Somos uma potência ambiental, é impossível pensar no futuro do planeta sem levar em conta os rios, as florestas e a biodiversidade do Brasil. Então, realmente, nós temos um território fantástico, sensacional, em termos de riquezas minerais, vegetais,
água, nós somos energéticas, nós somos imbatíveis quando se coloca na ponta do lápis. Mas nós não temos pessoas na liderança com capacidade, iniciativa para usar. Ou pior, que é o caso da maioria, quando se tem o mínimo de informação, muito embora eu não confie em nenhum deles, para mim são todas pessoas extremamente rasas, mas bancadas por interesses, financiadas por interesses, estão lá para obedecer quem os financiou, não tem liberdade de tomar decisão. Quando essas pessoas estão lá, elas não colocam as pessoas certas para poder desenvolver o país, porque eles não querem, já que meia dúzia está satisfeita com o que está acontecendo no Brasil, está enriquecendo com esse desgoverno. Por isso mesmo é impossível não se preocupar com a destruição de nossos rios, florestas e biodiversidade. Afinal de contas, é aqui que está a nossa poupança, a nossa riqueza. Então, pessoal, nós iniciamos, nesta edição, retomamos, na verdade, o trabalho com as revistas que a gente preza tanto. E por isso, eu trouxe a Veja desta semana, 4 de setembro de 2019, começou a circular, portanto, nesta quarta-feira, a edição 2650, que é a número 36, o ano tem 52 semanas, nós já estamos então na semana 36, e aqui nós temos aquele sujeito que a mídia considera o cara peça-chave para os possíveis crimes da família Bolsonaro. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, um de seus filhos. Exclusivos, achamos. Veja responde a pergunta que o país inteiro se faz: cadê o Queiroz? Porque toda a mídia diz que este homem é a chave para revelar as possíveis encrencas em que a família Bolsonaro está envolvida e até um possível caso de enriquecimento ilícito. Porém, nós vamos fazer uma reportagem sobre meio ambiente da Veja. O gado invade a floresta. Vejam então vocês que situação tenebrosa. A floresta como ficou horrível quando queimada. O Brasil que bateu o recorde em número de queimadas dos primeiros 8 meses do ano, em chamas. Ocorrências de fogaréu no bioma de janeiro a 24 de agosto, nós tivemos 79.513 focos de incêndio, recorde em 8 meses do ano, dos quais na Amazônia 55.461. Em Mato Grosso, recordista entre os estados, foram 15.000 focos de incêndio. Logo, o estado do Mato Grosso, que já tem 20% das suas terras nas mãos de estrangeiros, como nós já analisamos logo nas primeiras reportagens do Jornal do Maza. Em Colniza, que é uma cidade do norte do Mato Grosso, recordista entre as cidades mato-grossenses, só neste município foram 1.076 focos de incêndio. O gado invade a floresta é a reportagem de Jennifer M. Thomas, feita em Colniza do Mato Grosso, com fotos de Johnny Roriz. Em Mato Grosso, o estado que mais registrou queimadas neste ano, incêndios e desmatamentos criminosos derrubam a vegetação amazônica para dar lugar à pecuária. O que os olhos não viam, o olfato já denunciava, referendo-se ao cheiro de fumaça que invadiu o Brasil no mês de agosto. Por volta das 5 horas da manhã da terça-feira, 27 de agosto,
com temperatura próxima dos 23 graus, bem quente, o sereno da floresta tropical ainda se espreguiçava no horizonte da região noroeste de Mato Grosso. No caminho entre o centro do município de Colniza, a 1.000 quilômetros da capital do estado, Cuiabá, e o distrito de Guariba, mas o cheiro de algo chamuscado não deixava dúvidas. Então, no primeiro parágrafo, a repórter enviada Jennifer Ann Thomas já vai mostrando ao que o Brasil está passando, que essa situação terrível de acelerar o desmatamento de uma área extremamente rica, que só em água, como nós avaliamos aqui, equivale a 160 trilhões de dólares, dinheiro este que não existe no planeta. A paisagem que logo se descortinaria seria a das queimadas fora de controle que ardem, ferem e infernizam a Amazônia. Do começo do ano para cá, Mato Grosso registrou o maior número de focos de incêndio na floresta amazônica, com mais de 15 mil ocorrências. Aí nós temos uma foto com um barqueiro percorrendo um rio amazônico. Vamos à legenda. Estrago. Área devastada na região de Guariba, que, como nós sabemos, é um distrito de Colniza. Ao lado, e Ailton dos Santos, líder comunitário, acima, vemos gente que invade e não temos o que fazer. E por quê? Porque não há fiscalização. E não porque não haja fiscais e equipamentos. Apesar de estar bastante sucateado, os equipamentos, os veículos, apesar de nos faltar fiscais, mas nós temos os satélites que olham o que está acontecendo com a Amazônia, e isto seria a gota d'água, a prova necessária para incriminar quem quer que fosse que estivesse fazendo esta bobagem. Há outras formas, inclusive, de monitorar de forma muito fácil. Aliás, há formas muito simples de impedir qualquer tipo de crime, mas não no Brasil, num país onde o nível cultural é extremamente baixo, onde a inteligência não é cultuada. Obviamente que é melhor ter bandidos, já que escorrega muito por debaixo dos panos para quem fala oficialmente em nome do Brasil, se é que vocês me entenderam. Em segundo lugar vem o Pará, com 10 mil ocorrências de queimadas nos primeiros 8 meses do ano. Realmente é um ano desastroso. O que mais me admira são os outros poderes não tomar nenhuma providência contra o poder executivo. Está na cara ao que veio este chefe do executivo. 8 meses são mais do que suficiente. Muito embora, no particular, eu gostaria que os 58 milhões que votaram nele também pagasse em caso de incriminação ao chefe do executivo brasileiro. E os demais poderes cruzam os braços, sabe-se lá por quê, e não fazem nada contra, por exemplo, esses crimes ambientais que facilmente, se denunciados, se nós temos satélites, levariam muita gente à cadeia, já que as multas e as penas são severas. Também destacados no noticiário sobre o assunto, que tomou conta da imprensa, Acre e Rondônia, contabilizaram respectivamente o Acre 3 mil focos de incêndio, Rondônia o dobro, 6 mil casos de queimada. Gente, é muito complicado. Isso tudo para abrir espaço para boi, vaca, bezerro ou para o plantio de soja, que depois de um ano vai render R$ 1.200 de lucro cada hectare. Simplesmente um absurdo.
uma enganação, um engodo. O que esse senhor chefe do executivo está fazendo é apenas pagando aquilo que lhe pagaram para ele chegar ao poder. Ou seja, é um jogo de compadres. E isso não é democracia. Democracia é pluralismo. Democracia não é esse conluio que vocês fazem aí em Brasília. O véu de fumaça que encobriu a região escureceu e muito a reputação internacional do Brasil, e isto que é extremamente preocupante, porque o Brasil pode sofrer sanções comerciais externas num ano em que nós estamos patinando e não conseguindo absolutamente nada. Aliás, a economia brasileira, ela voltou aos níveis de 15 anos. Então nós não estamos em 2019 em termos econômicos. Nós estamos vivendo o mesmo padrão de que vivíamos em 2004. É o único país do mundo, repito, que caminha para trás, que evolui. Isso não existe na história, com toda a potencialidade que nós somos. Fato agravado pela troca de farpas entre os presidentes Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron na França. Este caso a gente já comentou. Obviamente, nós teremos a Assembleia Geral das Nações Unidas no mês que vem e Emmanuel Macron pretende levar o pleito da internacionalização da Amazônia para a comunidade internacional. E eu só quero ver, eu vou acompanhar o que vai acontecer, o desenlace deste problema. Nas últimas semanas, a Amazônia chamou a atenção do mundo, graças às imagens aéreas obtidas por satélites que comprovam o que acontece em terra. E como eu disse, isto sem dúvida nenhuma é uma grande prova para incriminar e para multar as pessoas que atearam fogo em apenas 8 meses em 80 mil áreas de preservação no país. Bom, vamos ficando por aqui. Na segunda reportagem, claro que nós vamos continuar a analisar. E para fechar a edição de hoje, nós vamos voltar à Ilustríssima, do dia 11 de agosto. Nós que demos um tempo para esta reportagem, mas já voltamos na edição anterior, a tradicional, em que nós estávamos analisando a gigante da inovação, uma reportagem extensa e excelente, falando sobre o nível econômico e de desenvolvimento social que a China se encontra hoje. Foi assinado pelo Ronaldo Lemos e ele batizou de um gigante desperto, falando então da China. Nós que estávamos analisando as startups e as empresas que vêm crescendo a partir da capital da eletrônica mundial, que é Shenzhen. Um caso emblemático é o da empresa Anker. Então nós estamos trazendo mais uma empresa. Nós que na edição anterior falamos da Oppo e da Vivo, que não é a Vivo que age no Brasil, e que estão se transformando em grandes gigantes do setor eletroeletrônico. Fundada por um jovem empreendedor nos Estados Unidos, começou a produzir periféricos como cabos e carregadores de celular de média qualidade, mas foi melhorando e foi evidentemente ganhando espaço. O mercado antes era dividido entre os carregadores de primeira linha feitos pelas próprias marcas de celular e os de quinta categoria que queimavam facilmente, e isso muitas vezes dava fama, sobretudo aos produtos chineses, de era Xing Ling. A empresa criou um produto intermediário, bom o suficiente, barato, que substituiu as quinquilharias. Com isso se tornou um dos maiores vendedores
da Amazon. Então vamos lembrar da empresa, a norte-americana Anker. Em um dia normal, a Anker tem 30 mil pedidos. Obviamente que o jovem fundador ficou bilionário. Em feriados como o Dia de Ação de Graças americano, chegam a receber 100 mil por dia. As pessoas estão em casa, mais disponível, estão cuidando dos seus aparelhos, então ele triplica a venda. Tudo produzido em Shenzhen com as especificações do fundador. Por que a Anker, que é norte-americana, foi para Shenzhen? Porque a todos os produtos necessários para ela fabricar o seu carregador de média qualidade, a mão de obra é mais barata, a distribuição é rápida, eficiente. E claro, após dominar esse mercado de meio do caminho, a empresa começou a inovar com experimentos com novos materiais, componentes e produtos, projetores, aspiradores robôs, smart speakers e outros. Não por acaso mudou seu nome para Anker Innovations. Então, com o ganho de capital, a empresa Anker não estacionou, se tornou mais competitiva e aí começou a agir, a investir em outras áreas das telecomunicações e da indústria eletrônica. Um exemplo notável em Shenzhen é o celular da marca Tecnico, focado no mercado africano. Olha, a China que tem na África uma área de investimento de pelo menos 20 anos, contando com os recursos minerais, energéticos, mão de obra barata e o pragmatismo ao invés do imperialismo. A inovação adotada pelos fabricantes foi a um só tempo simples e genial. Colocaram no aparelho uma câmera desenhada especialmente para tirar fotografias de pessoas com a pele negra. Quer dizer, genial. Claro que a quantidade de luz é diferente, o diafragma que regula isto é diferente, mas hoje tudo pode ser controlado por um chip, dimensionado por um chip, e a nossa Anker Innovations trouxe essa novidade. O resultado é que a marca dominou o mercado africano com 34% das vendas, acima da Samsung com 22%, quer dizer que a Anker, ela é 50% maior do que a gigantesca maior do mundo Samsung nessa área, no continente africano, com 1 bilhão e 300 milhões de consumidores. Esse modelo focado em mercados desatendidos é o fundamento da inovação em Shenzhen. E o fato da Europa ter virado as costas para a África, o fato dos Estados Unidos ignorar o mercado africano, fez com que a China desse o pulo do gato e se desenvolvesse ainda mais, apostando nesse suposto mercado pobre. Evidentemente se adaptaram às necessidades dos africanos, o que permitiu que agora a cidade volte-se para competir no mercado premium de celulares. E por quê? Porque ficou rica, ganhou muito dinheiro com o mercado mais simples, se desenvolveu, ampliou, aumentou o número de empregados e a mão de obra qualificada, tem sede numa cidade extremamente dinâmica e agora sim pode competir ou tentar competir com as gigantes do ramo. Qualquer um pode chegar a Shenzhen hoje, levando sua marca ou a ideia para um celular, um fone de ouvido ou outro aparelho. Se os fabricantes acharem que tem potencial de mercado, topam financiar a produção cobrando só após 60 dias. Quer dizer, dá um respiro para quem é inovador, para quem quer trazer novidades para o mercado. Não por acaso, empresários americanos, como o caso da Anker, franceses a Wiko e os quenianos a Pace, criaram suas próprias marcas e empresas bem-sucedidas a partir de Shenzhen. É um mercado na China, mas que é
tão cosmopolita, que cria condições especiais e únicas no mundo e recebe investimentos em empresas de vários lugares do mundo. E fica um prognóstico para o futuro. O espírito da cidade se encontrará com os carros elétricos e a indústria automobilística. Há uma revolução em curso na China. Veículos elétricos sendo completamente reinventados, já que eles ainda apresentam problema de carregar, de autonomia e mesmo, agora que se está falando em carros autônomos que guiem sozinho, nós estamos vendo que há problemas e que tem ocasionado alguns acidentes. Por exemplo, o surgimento de carros elétricos para uma única pessoa em substituição às motocicletas, muito mais confortável, muito mais preparado para a mudança dos climas e dentro de uma grande cidade, obviamente, melhoraria muito o trânsito e o nível de poluição. Veículos utilitários elétricos desenhados para cargas específicas, como bebidas ou laticínios. Caminhões de lixo de pequena e grande capacidade, também elétricos. Veículos para entregadores que trabalham em aplicativos de comida e até carros funerários elétricos, desenhado especificamente para carregar caixões. Tudo isso para reduzir, evidentemente, os problemas que uma grande cidade se vê. Então, realmente, a China está tomando conta naquilo que tange as inovações. É inacreditável. Nós que, por exemplo, já mostramos que é o país do mundo que mais registra patentes, 1/3 a mais do que as patentes norte-americanas. Vamos ficando por aqui, Gostamos de retornar àquela edição ainda mais tradicional, com as revistas, com os jornais. Então agora nós temos, digamos, 3 modos de apresentar o Jornal do Masa: aquele em que nós analisamos manchetes, aquele que fazemos as revistas com reportagens em série e intercalado com o Jornal do Masa Ciências. E aí, de vez em quando, nós temos aquele especial que a gente faz em pé e com um vídeo sobre um país, sobre alguma pessoa. E aí vocês vão acompanhando mais novidades ainda para melhorar este canal. Não se esqueçam de deixar seu like, de fazer seus comentários, de compartilhar e de pedir para os amigos se inscreverem. Muito obrigado, até a próxima.